Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o dia da nossa revisão, tá? Eu tentei resumir ao máximo o conteúdo que a gente teve e abordei os principais pontos da nossa revisão, tranquilo? Bom, vacinas. Qual é a função de uma vacina? Bom, a vacina, ela tem como função estimular, tá, as defesas do nosso organismo contra micro-organismos invasores, tá? Tanto podem ser vírus como podem ser também bactérias, tá? Mas em sua grande maioria vai ser contra os vírus. As vacinas, podem ser formadas por micro-organismos enfraquecidos. O que significa isso? Por exemplo, a gente pega um fragmento do vírus, tá, enfraquecido e compõe, faz essa vacina. Também a gente pode fazer a vacina com o vírus morto, tá, e com o vírus embaralhado. A gente vai enfraquecer ele, mas de uma outra forma. Nós vamos embaralhar esse DNA desse vírus, tá? Então as vacinas podem ser feitas com os micro-organismos vivos, tá? Enfraquecidos, mortos e embaralhados, tá? Então vamos lá. Vacina são capazes de estimular a produção de anticorpos, tá? Então elas vão estimular a produção de anticorpo no nosso organismo, induzindo a resposta imunológica. É como se a gente tivesse, se isso aqui fosse o nosso anticorpo, tá? Isso aqui fosse a vacina. A vacina vai entrar no nosso organismo, tá? Vai bater aqui nessa célula aqui e essa célula vai se abrir, tá? Essa célula vai se abrir e vai estimular a produção de anticorpo. Vamos supor que esse fone aqui fosse o anticorpo. Então essa é a função da vacina. Ela vai estimular a produção de anticorpos contra os micro-organismos invasores, tá? Protege através de uma imunização passiva, tá? Então a forma de imunização das vacinas é uma forma de imunização passiva, tá? O que significa imunização passiva? Nós vamos tomar a vacina antes, tá, de contrair a doença. Então, antes que a gente contraia a doença, a gente vai tomar a vacina vai estimular a produção do anticorpo, tá? O anticorpo vai estar ali. Quando ou se nós nos infectarmos com tal vírus, nosso corpo, aquilo já não vai ser algo novo, tá? Nosso sistema imunológico já vai ter visto aquele vírus e logo vai produzir o anticorpo, tá? Então, ela tem uma forma de imunização passiva. Reprodução. Os organismos, eles apresentam dois tipos de reprodução, tá? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? A reprodução sexuada é o tipo de reprodução que vai ter a mistura de materiais genéticos, tá? Então vai ter a mistura de espermatozoide, óvulo. Então esse tipo de reprodução vai ser reprodução sexuada, com mistura de material genético, com fecundação entre dois materiais genéticos, tá? Esse tipo de reprodução vai ter uma variabilidade genética bem maior, tá? Porque vai ter a mistura de material genético, então a variação dos organismos produzidos ali vai ser bem maior, bem longa, tá? Já a reprodução assexuada não tem mistura de material genético, tá? Então, os organismos provenientes desse tipo de reprodução vai ser cópia exata, tá, do organismo que o gerou, tá? Então, vamos supor que esse organismo aqui, esse piloto seja um organismo e ele esteja fazendo uma reprodução assexuada. Ele vai dar origem, tá, a uma cópia exata do piloto que originou, do organismo que originou. Então, na reprodução sexuada, os descendentes, os filhos, vamos dizer assim,
são cópias exatas do organismo que o originou. E na reprodução sexuada, tá, vai ter uma variedade genética. Então, o organismo não vai ser uma cópia exata do ser que o originou, tá? Então, repetindo, existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? Os vírus. Os vírus são formados basicamente por uma cápsula de proteína, tá? Que envolve um material genético. Então, o vírus ele vai ter uma cápsula de proteína, tá? Vamos supor que isso aqui, esse círculo, seja a cápsula de proteína ou lipoproteína ou glicoproteína, tá? Que vai envolver o material genético que vai ficar aqui dentro, tá? O material genético tanto pode ser o DNA ou RNA, ou pode ser os dois juntos. Então, os vírus, ele vai ter essa cápsula de proteica protegendo esse material genético, tá? Algumas doenças causadas por vírus. Dei exemplos de 3 doenças causadas por vírus, tá? A hepatite, raiva, cachumba, mas tem centenas de doenças que são causadas por vírus. Tentei pegar o piloto ali, ele caiu. Tentei pegar o piloto aqui, ele caiu. Esquece, gente. Vamos lá. As bactérias, tá? As bactérias, elas vão se reproduzir. A reprodução das bactérias vai ser através da divisão binária, tá? Que também é conhecida como cisparidade ou bipartição, tá? Então, as bactérias, a reprodução delas vai ser através de divisão binária. Lembrando também que as bactérias são constituídas por células procarióticas, tá? Células procarióticas é o tipo de célula que não apresenta membrana nuclear, não tem núcleo. Então, o material genético fica todo boiando ali dentro, em cima do citoplasma, tá? E a reprodução das bactérias vai ser através da divisão binária. A gente vai ter uma bactéria, tá? Aqui voltando, a gente vai ter uma bactéria que vai dar origem a outra bactéria. Esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada, não tem mistura de material genético. Então, o organismo ele vai ser uma cópia exata, tá, da bactéria que a originou. Então, a divisão binária é um tipo de reprodução assexuada, tá? O organismo que o gerou, o filho, vai ser uma cópia exata, tá, do organismo que o originou. Então, vamos voltar aqui. A reprodução das bactérias vai ser através de divisão binária, tá? Também conhecida como cisparidade ou bipartição, tá? Esse tipo de reprodução vai ser assexuada, tá? E o filho, tá, vai ser uma cópia exata da bactéria que a originou. E as bactérias são formadas por células procarióticas. Células procarióticas é o tipo de célula que não apresenta núcleo, tá? O material genético fica boiando ali em cima do citoplasma, tá? Voltando aqui nos vírus, os vírus vai ser formado por uma cápsula envolvendo o material genético, tá? O material genético tanto pode ser o DNA quanto o RNA ou os dois juntos, beleza? As algas. Então, galera, as algas elas podem ser unicelulares ou multicelulares. O que significa que existem algas que são formadas por uma única célula e algas que são formadas por várias e várias células, tá? As algas formadas por uma única célula, as unicelulares, são algas microscópicas, tá? Só dá para ser observadas com a ajuda de um microscópio. Já as algas multicelulares são algas que dá para ver a olho nu e podem chegar até 60 metros de comprimento, tá? A reprodução dessas algas pode ser através de divisão binária, tá?
fragmentação e zoosporia. Então, as algas que vão fazer a divisão binária são as algas unicelulares, tá? Já as algas que fazem a reprodução por fragmentação e zoosporia são as algas multicelulares. Relembrando, voltando, algas unicelulares fazem reprodução por divisão binária. Algas multicelulares fazem a reprodução através de fragmentação e zoosporia, tá? Exemplos de algas unicelulares são as euglenófitas, tá? As bacilariófitas e os dinoflagelados. Exemplos de algas multicelulares são as clorofícias, as feofícias e as rodofícias, tá? Lembrando que as clorofícias são as algas verdes, as feofícias são as algas pardas e as rodofícias são as algas vermelhas, tá? Os fungos. Bom, os fungos, eles são mais conhecidos como bolores, tá? Eles são seres eucariontes, significa que são formados por células eucariontes, e células eucariontes é o tipo de célula que apresenta um núcleo, tá? Uma membrana nuclear que é chamada de carioteca, tá? Então os fungos, eles são constituídos por células eucariontes, células que apresentam um núcleo e uma membrana nuclear, tá? Existe espécie de fungos unicelulares, formado por uma única célula, e espécie de fungos pluricelulares, formado por várias e várias células, tá? Coloquei aqui dois exemplos de fungos. São os cogumelos, tá? E as leveduras. Então, galera, nossa revisão é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, que facilitem vocês fazerem a prova, tá? A gente fica por aqui, é basicamente isso aí, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar na plataforma. Tchau, tchau, galera. Até mais.